as quedas mais satisfatórias de 2025. A gente vai assistir esse vídeo do canal Logos. Desde o perturbado Red Pill do Campari, que praticou a Lei Maria da Penha. Ele foi atrás de você. Ele foi atrás de mim. Eu falei, pelo amor de Deus, socorro. Nessa hora passou uma viatura, que aí eu comecei a gritar. Até o analfabeto mais seguido do Brasil, que se tornou odiado até pelos amigos de infância. Começamos a perceber que este tal de luva de pedreiro pode, na verdade, ter sido o pior erro da internet brasileira de todos os tempos. O garoto humilde se mostrou arrogante, o amigo se mostrou ingrato e o pai de família se mostrou irresponsável. Essas são as 10 quedas mais satisfatórias de toda a internet desse ano de 2025. Infelizmente, no meio delas, existem 2 casos que passaram completamente dos limites, envolvendo prisões severas. O primeiro e um dos casos mais pesados é o de Podpah. Oi, eu fui processado pelo Podpah. Bem sério mesmo em relação ao Podpah, porque os caras estão tentando acabar com o meu canal, literalmente. Eu saí na TV, portal Léo Dias, no perfil do Léo Dias. Essa agência, Podpah, tentou prejudicar os 3 canais. Foi passado como se eu fosse uma espécie de fugitivo e foragido da justiça. Foram 12 strikes que o canal Serginho Faotti recebeu do Podpah. Foram R$100 mil que Ramsés o Pequeno teve que desembolsar por ser processado pelo podcast. Fora outros criadores que também tiveram problemas com eles. De um lado, mais de 23 milhões de seguidores somando todas as suas redes sociais. Uma média de mais de 60 milhões de visualizações mensais e um faturamento que só no primeiro trimestre de 2024 ultrapassou os 18 milhões de reais. Do outro lado, você tem pequenos criadores tentando crescer o seu projeto aqui na plataforma. Essa simples diferença já seria o suficiente para despertar um sentimento de raiva. As pessoas sentem como se um grupo da elite nunca pudesse ser criticado e por ter... Cara, e isso faz com que muitas pessoas, elas fiquem chateadas com o pessoal do Podpah, principalmente o Mítico, quando ele fala, porque vem um cabeludo lá no quarto dele, e eu tô no meu quarto nesse momento, vem um cabeludo lá no quarto dele e fica fazendo aqueles vídeos ruins, e aí ele começa a falar um monte de coisa, xingar, e eu não sei se era o Ramsés na época, eu não sei quem era na época, mas assim, é ridículo, justamente porque ambos começaram gravando na sua casa, né? Depois, quando eles vieram pra onda do podcast, eles foram no Flow, gravaram no estúdio, depois conseguiram o próprio estúdio deles. Então, é uma coisa que não me convence até hoje. Mais poder e dinheiro que os outros podem fazer o que bem entender. A proposta do YouTube e das redes sociais sempre foi oferecer meios para que todos pudessem se expressar e não seguir o que as grandes emissoras de TV faziam, onde eles ditavam o que era verdade, o que era mentira, o que era ou não informado para a população. Exatamente. E aparentemente, nesse caso, aquilo que a internet proporcionava de melhor não aconteceu. Tudo isso porque esses canais constantemente chamavam o Podpah de burros ou comentavam sobre trechos que repercutiam no podcast. O problema é que o Podpah cometeu aquele erro básico com suas atitudes. É tipo quando uma pessoa te chama de algum apelido e você fica puto. Aí é que os seus amigos vão pegar a pilha e começar a te zoar mesmo. Ao invés de simplesmente aceitarem a zoeira ou até mesmo zoarem de volta, eles decidiram processar ou dar strike na galera. Hoje, um exemplo bem claro disso foi o Paulo Musi. Eu lembro que, acho que foi um moleque que falou mal dele no Twitter, e ele pegou pilha muito rápido. E a gente pode ter exemplo de empresas que já passaram por esse tipo de situação, onde pegam pilha com as pessoas e dá ruim. 2 empresas que toda vez elas ficam se farpando, a Coca-Cola e a Pepsi. E é uma coisa engraçada, entendeu? Não é uma coisa, nossa, que coisa besta. Burger King, acho que Burger King e McDonald's, eu acho que também fazem isso. Eu lembro que no Halloween um se fantasiou do outro. Então, é bom quando você não pega a pilha e quando você leva na esportiva. Porque senão fica feio, fica uma coisa forçada. praticamente nada mudou. Igão e Mítico tocam sua vida tranquilamente, com milhões de reais no bolso, números assustadores de inscritos e visualizações mensais. Porém, graças a essa queda, uma boa quantidade de pessoas passou a odiar o Podpah. Esse episódio foi suficiente para deixar uma mancha na história desse podcast, que sempre é criticado por supostamente influenciarem negativamente o jovem brasileiro. Antes de falarmos sobre o grande problema que o Flow Podcast está enfrentando esse ano, você precisa entender o caso estranho de Luva de Pedreiro. Se receba. A justiça deixou claro que o Irã não é analfabeto. Não dá não, pô. Pessoal, eu não posso fazer nada. Ficou claro também que a minha empresa e eu, nós fomos responsáveis, né, por impulsionar o trabalho dele. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Irã Ferreira é condenado pela justiça do Rio de Janeiro. Não consigo levar ele a sério. Vai ter que pagar 3.250.000 reais com correção e juros. A justiça entende que o crescimento de Irã em uma de suas redes, de 285 mil para 17 milhões de seguidores, tem relação direta com a atuação de Alan como seu empresário. O Luva saiu do absoluto zero de um campinho de terra no interior da Bahia e se consagra como um dos maiores influenciadores do Brasil. Porém, o orgulho precede a destruição, o espírito arrogante precede a queda. Para muitos, a soberba fez com que esse sonho acabasse mais rápido do que o esperado. Tudo começou a dar errado na vida de Luva quando ele resolveu trocar de empresário para então fazer propaganda para casas de aposta. Alan Jesus, o seu antigo empresário, foi extremamente cancelado e até ameaçado por conta de uma suposta exploração do
Luva. Todo o seu Verdade. público esperava que ele logo fosse lançar uma casa nova, uma Porsche, uma loira do lado. Mas não foi bem isso que aconteceu, e essa demora foi o principal motivo que levou seus fãs a cancelarem Alan Jesus. A grande palavra dessa relação era injustiça. Não ironicamente, injustiça também foi a palavra que definiu a relação entre Luva de Pedreiro e o seu antigo goleiro no início desse ano. A importância do Maiquinho, meu goleiro, falar a verdade, porque sem ele eu não tava aqui não, fazendo vídeo, falar a verdade, que ele me ajudou muito, né? Não quer saber de você mais, não. Fazer o quê, né, tropa? O que dá pra mim, dá pra ele. O que der pra ele, dá pra mim. Porque ele é o melhor goleiro do mundo. Sobre o documentário, você ganhou alguma coisa? A verdade, eu não sei de nada, tropa. Aqui é onde todos os pontos se conectam. Isso porque Luva supostamente virou a cara pro seu parceiro que defendia o gol nos seus vídeos. Parou de responder o cara e não deu a mínima ajuda pro companheiro que participou do começo dessa história. Luva dificilmente vai perder todos os milhões de seguidores que tem, mas a credibilidade e o carinho que muitas pessoas tinham por ele no início da carreira pode ter ido tudo por água abaixo, fora as multas milionárias que ele teve que pagar pro antigo empresário. Algo parecido aconteceu de forma ainda mais pesada com Bia Miranda. Sabe o que é mais curioso disso tudo, rapaziada? Sabe o que vem logo depois dessa história de pronunciamento que todo mundo foi abrir? Caralho. Exatamente. Bia Miranda estava neste carro de luxo, nessa Porsche avaliada em mais de R$1,5 milhão. E como sempre, ela transforma tudo em movimentação nas redes sociais. 6 horas e 30 minutos, 20 de agosto de 2025. Essa é a data onde o fim de uma suposta influenciadora começou. Nesse momento, Bia e seu então namorado Gato Preto saíram de uma balada, supostamente embriagados, dirigindo um Porsche em alta velocidade. A Porsche colide com o carro de um senhor que levava o seu filho pra faculdade. Isso aí já seria o suficiente pra entender todo o ódio que as pessoas têm contra a Bia Miranda. Mas como ainda existem mais de 5 milhões de pessoas que seguem e acompanham uma influenciadora assim, ou mais importante, qual é o esquema que nos últimos anos movimentou mais de 4 bilhões de reais que, segundo as investigações, pode ter financiado uma influenciadora dessas? A polícia descobriu que os investigados movimentaram, entre os anos de 2022 e 2024, cerca de 40 milhões de reais por meio de contas pessoais. Para lavar dinheiro obtido com jogos ilegais. De acordo com as investigações, o esquema movimentou 4 bilhões e 500 milhões de reais em 3 anos. É, meu povo, o vídeo de hoje é sobre ela, a rainha eterna dos golpes, a Bia Miranda. Logo depois da polêmica do acidente, Bia Miranda posta uma nota da advogada esclarecendo todo o caso. Aí você pensa, uma demonstração de seriedade, ela tá levando essa história de uma forma justa, vai repensar o que fez ou deixou de fazer. Mas logo depois, esses stories vêm a publi de uma casa de apostas. É aí que a polícia começou a levantar suspeitas. Segundo a Operação Desfortuna, o esquema em que Bia Miranda, Gato Preto e outros 15 influenciadores estariam supostamente envolvidos não seria apenas uma maneira de ganhar dinheiro com a publicidade de casas de apostas, mas também estaria envolvendo movimentações ilegais, empresas de fachada, ocultação de patrimônio e valores que passam de 4 bilhões de reais. Bia e seu até então namorado foram alguns dos nomes investigados pela polícia. A partir daqui, a coisa começa a ficar séria. Você vai ver quedas que movimentaram cifras bilionárias, 50 bilhões de reais, 19 milhões de reais, 600 milhões de reais, esquemas altamente sofisticados envolvendo tráfico, influenciadores e lavagem de dinheiro. Porém, antes de chegarmos lá, você precisa entender a recente queda do Flow Podcast. A gente acabou de encerrar a nossa última live do canal do Vênus, que a gente tá anunciando uma pausa indeterminada, né, Cris? Sim. Isso eu não entendi. Também está entrando em pausa por tempo indeterminado. Pessoal, acabou, então... Dia 24 de outubro de 2025, Vênus Podcast encerrado. 6 dias depois, Sérgio Sacani aposenta o Ciência Sem Fim. Porém, a queda humilhante do Flow começou muito antes que isso. Para alguns, isso representa uma satisfação enorme em ver um formato de conteúdo tão promissor que se tornou saturado. Porém, para outros, o Flow era um dos poucos espaços democráticos que realmente promovia uma troca de ideias entre os dois lados da história. Mesmo assim, o fato é que ultimamente, o que era o maior podcast do Brasil, o pioneiro nesse formato, apresentou uma forte queda. 2 dos maiores podcasts, o famoso guarda-chuva do Flow, foram encerrados por tempo indeterminado, mas não quiseram explicar muito os reais motivos disso. Parece besteira, mas esses podcasts são como marcas pro Flow. Eram grandes ativos para a empresa e ninguém decide encerrar programas com anos de duração do nada. Então, por que um podcast que parece fazer tudo certo entra em decadência enquanto outros menores ganham cada vez mais espaço? O Flow teve uma estratégia de aumentar sua estrutura, crescer demais, muita equipe, operação complexa, e aí aquela analogia do navio cargueiro. Ele é muito grande, leva muito mais container, é muito mais valioso, atravessa o mundo inteiro, porém, um mínimo erro pode custar toda a embarcação. Ele é lento, pesado, difícil de conduzir. Se acontece algum imprevisto, você tá fudido pra manobrar esse cargueiro. Já a concorrência vem na direção contrária. Estruturas leves, estilo um barco pirata e com sede de tomar um espaço nesse cenário dos podcasts. Uma das grandes reclamações contra o Flow seria justamente o papel que o Monark tinha antigamente, que era de ser um cara mais autêntico, um cara mais escrachado, com personalidade. A crítica comum entre muitas pessoas é que Igor 3K não tem uma personalidade muito forte. É um cara mais neutro, meio em cima do muro pras coisas, que tenta agradar as marcas politicamente corretas. E isso em um mundo polarizado. É bem estranho o Vênus, como um podcast grande, ter acabado. O Ciência Sem Fim, ele teve essa pausa, né? Agora ele voltou através do Redcast. É um pouco estranho? É. Mas voltaram. Não sei quais foram essas decisões e não. Eles não estão com falta de dinheiro. Isso, se você analisar bem os números do Flow, eles não estão em falta nisso aí.
Buzeira representa um dos casos mais pesados em que dinheiro esteve longe de ser um problema. PF prende influencer Buzeira em operação contra a lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas em 4 estados. Revelou de forma clara, segundo a Polícia Federal, a ligação entre influenciadores digitais, bets de apostas online e o tráfico internacional de drogas. Pô, vou falar uma parada pra você, mas foi a PF, velho. Tem grande chance dele ficar? Tem grande chance dele ficar, velho. Quero falar daquele carro. Olha, carro folheado a ouro. Isso é uma ostentação desgraçada, né? País onde tem gente morrendo de fome, carro folheado a ouro. Isso é coisa de gente idiota. É o novo rico brasileiro. O novo rico brasileiro é uma pessoa que gosta de ostentação, é uma pessoa que compra coisas muito bregas e coisas que são desnecessárias na vida das pessoas. Mas fazer o quê? Vai te catar, velho. R$19.700 é o que um trabalhador comum recebe ao longo de 12 meses árduos de trabalho, enquanto R$19.700.000 foi o valor de uma única transação que colocou Buzeira na cadeia no dia 14 de outubro. Mas será que a prisão de Buzeira foi tão satisfatória só pelo fato dele ser rico? Um menino humilde, veio da favela e venceu na vida. Qual o problema nisso? Ainda esse ano, um veleiro com 3 toneladas de coca avaliado em R$600 milhões foi apreendido. Para isso, a Operação Narcobet apurou o envolvimento de dinheiro do tráfico com a abertura de casas de apostas e influenciadores. E você repara em duas coisas, tráfico e bets, como as duas andam lado a lado nas investigações, uma ajudando a outra. Para o esquema funcionar, para as bets girarem dinheiro, é necessário que milhares de pessoas apostem todos os dias. Esse seria o papel dos influenciadores, fazer com que as pessoas apostem. Aos poucos, os milhões de seguidores vão começando a perceber que, na verdade, o enriquecimento daquele influenciador que dizia que a favela venceu, que se mostrava fazendo doações, pode ter sido fruto da perda dessas mesmas pessoas que ele disse representar. Exato. Segundo a polícia, as cifras movimentadas passam de R$600 milhões, alguns milhões envolvendo empresas de Buzeira. A lei diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Porém, essa frase não pode ser dita no caso bilionário do PCC. A facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, usava mais de 1.000 postos de combustíveis em 10 estados e controlava 40 fundos de investimento para lavar dinheiro. O PCC sofreu um duro golpe nesta quinta-feira. Mega operação para desarticular o esquema criminoso bilionário. Desarticular um esquema criminoso bilionário em vários setores da economia, batizada de carbono oculto. Esses foram apenas os primeiros passos. Afinal, os chefes do esquema estão todos foragidos. A quantidade de brasileiros sob as regras do PCC é tão grande que, se fosse um país, estaria entre os 30 mais populosos do mundo. Maior que a Coreia do Sul, maior que a Argentina, Canadá, Espanha, Portugal. Mas no dia 28 de agosto de 2025, ficou claro que a guerra contra o tráfico mudou e essa facção talvez não esperava por isso. Pelo menos R$50 bilhões que até então estavam nas mãos do crime foram tomados do dia pra noite. Mas antes que você possa comemorar, eu vou te mostrar como, infelizmente, essa notícia foi muito pior do que você imagina. Nesse fatídico dia, a Operação Carbono Oculto desmembrou um esquema que usava postos de combustíveis espalhados por diversos estados e fintechs na Faria Lima para lavar cerca de R$50 bilhões pro PCC. A facção... E aí as pessoas, elas gostam de fazer essa comparação, né? Teve operação lá na Faria Lima, ninguém levou tiro. Mas não tinha ninguém lá apontando arma pra polícia. E as pessoas costumam pensar, nossa, olha como a gente enganou o PCC. Eles não são um grupo burro, é um grupo que estava tentando ir para Portugal. Era um grupo que tá tentando, acho que já chegou nos Estados Unidos, chegou em vários outros lugares. E não é qualquer grupo, não é qualquer coisa, não é brincadeira de criança. É uma coisa extremamente séria, né? Olha aí, ó. É responsável por mais de 50% das exportações do Brasil para a Europa. Então, não é qualquer coisa. É um grupo que tem muito dinheiro. É um grupo que deveria, sim, não ser considerado como cidadãos brasileiros. Eles não deveriam ter os mesmos direitos que a gente tem, porque é um grupo extremamente perigoso. Controla mais de 50% das exportações de drogas entre o Brasil e a Europa. Segundo dados até 2023, cerca de 3.000 toneladas de coca são produzidas mundialmente, com mais de 25 milhões de usuários. Não precisa nem explicar por que milhares de pessoas consideram essa uma das quedas mais satisfatórias de 2025. Mas pensa comigo, se todas essas ameaças ao PCC realmente acontecem, todos esses seus supostos apoiadores são desmascarados, a cadeia produtiva do crime começa a cair pouco a pouco. Se tudo isso aconteceu, eu te pergunto, quem vai fabricar a droga que os 25 milhões de usuários consomem? Quem vai transportar as mais de 3.000 toneladas de coca que são produzidas anualmente? O que muitas pessoas temem é que essa queda da facção abre espaço para que outras ainda mais violentas tomem o seu lugar. Antes de entrarmos nos dois casos criminosos e talvez mais revoltantes desse vídeo, você precisa entender o prejuízo milionário de Reuter. Eu não viria aqui pra fazer uma promessa vazia. As pessoas vão conseguir ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Antes de deletar meu Instagram, eu vou fazer uma live única de despedida. A galera vai achar que eu tô exagerando, viado. Vai achar que eu tô mentindo, não tem como. Onde eu não vou só explicar como eu fiquei rico, mas também como você pode... Vai vir uma... Esse cara, ele é patético. Muito patético. Ele tem... Esse negócio aqui é patético. E ele sabe disso, né? E quanto mais falam dele, melhor pra ele. Então, é uma coisa que só gera indignação.
Porque magicamente ele tem uma forma pra você ficar rico, né? Onde só ele vai ficar rico e você, otário, vai gastar muito dinheiro com ele. Nova leva, eu sempre tenho certeza, vocês sempre viram eu acertar, e até por isso eu vou deletar meu Instagram. Não é copyzinha, eu vou deletar meu Instagram. Vai ser algo gigante. O que a gente vai fazer? Quem tá assistindo aí, esse otário aí, deletou o Instagram dele mesmo ou é fanfic? A gente vai fazer, correto. Morou! Quanto é que foi o faturamento ano passado, 2024? Tá vendo, Magão? 6 bilhões de reais foi o que Reuter faturou só no ano passado. Foram muitos esquemas. E assim, essa movimentação, esse tipo de coisa que faz as pessoas terem raiva, né? Esse é o novo rico brasileiro. Se você não sabe o que é o novo rico, né? Um rico, uma pessoa comum, ela tem muito dinheiro. Se ela não for idiota, ela vai agir igual uma pessoa comum, gastando dinheiro dela. Normalmente, ela não vai andar com uma roupa espalhafatosa igual esse idiota tá andando. E aí, o novo rico, ele faz questão de que você saiba que ele é rico. Ele vai dizer, olha aqui, ó o celular que eu tenho. Você tá vendo aqui o celular que eu tenho? Se você não tem esse celular, você é pobre. Se você não tem iPhone, você é pobre. Quando, na verdade, desde o ensino médio, eu tenho colegas que moravam debaixo da ponte, colegas que tinham casa de madeira, mas o iPhonezão não podia faltar, entendeu? Então, eu penso que esse cara é mais pobre do que a pessoa mais pobre que eu conheço. Justamente porque esse tipo de coisa é patética. É o tipo de pessoa que sai da miséria, mas a miséria não sai dele. Então ele tem que ter comportamento de pobre, mesmo depois dele ter conseguido 6, 7 bilhões, entendeu? Por isso, não faz sentido as pessoas idolatrarem esse tipo de pessoa. Fizeram ele chegar no topo. Day trade, opções binárias, sala de sinais, criptomoedas, curso, apostas, mas não contente com os milhões que ele fez em cada um desses mercados, Reuter decidiu que precisava de mais. Ele não quer mais dinheiro, ele quer dominar o último e maior esquema de toda a sua vida. Qualquer um diria que o Reuter vive o auge de um império bilionário que construiu em tempo recorde. Porém, às 19 horas em ponto do dia 11 de novembro de 2025, foi a data onde o fim de um esquema com potencial bilionário começou. Nesse momento, aconteceu a última live de Reuter, seu último lançamento. Aquilo que tinha tudo para resultar em um faturamento multimilionário, acabou em reclamações praticamente infinitas, dezenas de influenciadores e competidores acusando ele de golpe, de usar bots na live, de passar vergonha e no final das contas maquiar o fracasso desse seu lançamento com soberba. Reuter é aquele cara que faz o que precisa ser feito para se manter no topo e ganhar o seu dinheiro. Já confessou que ganhou milhões e milhões com apostas, com todas essas outras coisas que muitos consideram imoral. Alguns ainda vão continuar acreditando nessas promessas de dinheiro fácil e rápido. Porém, esse último lançamento se mostrou um tiro no pé e fez com que milhares de pessoas entendessem suas verdadeiras intenções. Dessa mesma forma, muitos também entenderam as verdadeiras intenções de Felca, e isso tá colocando em risco tudo que ele já construiu até aqui. Eu fui avisado que viria muita crítica quando eu tentasse fazer o melhor que posso. A gente não pode ser assim. Presta A atenção. Globo faz esse tipo de coisa pra depois vir reclamar e a adultização dos jovens e das crianças, velho. Eu fui avisado que eu ia ser condenado, que eu ia ser destruído, cara. Que pariu, Felca? O que você tá fazendo aí, cara? Que iam me tirar pra merda. Tá se jogando com o diabo, pô! É pior, ó. Ô Felca, cara, eu conheci você na sua casa, fui lá participar da sua live, você me tratou muito bem, você é um cara muito bacana e gente boa, então eu me permito fazer o seguinte comentário. Eu esqueci disso. Lixo, hein, irmão? Ou você morre um herói, ou você vive o suficiente para se tornar Ele um nunca vilão. Salvar pessoas da adultização não é mais uma boa ação, e sim uma desculpa para ganhar uma fama nunca antes vista no Brasil. Passa leis que censuraram as redes sociais e no final colaborar com um esquema que faturou 600 milhões. E isso dele falar de censura aí, ele basicamente está dizendo que existe uma ideia, que eu espero que não ganhe força, né? Mas era uma ideia de que você, tendo que acessar a rede social, você ia ter que usar biometria. Eu não uso biometria nem nesse celular. Mas você ia ter que usar biometria, tá bom? Então, é uma coisa ridícula, uma coisa que foi feito lá no Reino Unido, acho que fizeram também na Alemanha, ou queriam fazer também. É algo que não funciona, algo que não dá certo. É uma coisa que só deixou a população com mais raiva e gente foi presa por falar, não concordo com isso. Gente foi presa por falar que não concorda com esse tipo de ação. E aí, inclusive, a votação da lei, o presidente da Câmara, ele fez uma votação recorde. Eu acho que não deu 10 segundos de votação. Ele não deixou os líderes votarem contra. Ele não deixou os parlamentares votarem contra. Entendeu? Foi uma coisa que não deu em nada. Uma coisa absurda, uma coisa jamais vista antes. Entendeu? E aí eu entendo as pessoas odiarem o Felca, justamente porque não adianta você bater em bet e você não bater no governo. Porque o governo, ele permitiu que as bets existissem e permitiu que fosse legalizado
e ia cobrar imposto disso para ganhar mais dinheiro. Ou seja, isso é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Não deveria ser aprovado, nem apoiado pelo governo. Não é nem questão de, o governo não deveria cobrar imposto de pet. Não, nem deveria ser legalizado aqui nesse país. De reais somente com dinheiro de casas de apostas em 2024. Isso é o que muitas pessoas estão pensando de Felca. Mas por que o influenciador mais perfeito da internet passou a ser tão odiado do nada? Muitas pessoas responderiam que foi por um seguinte... Porque ele foi peão. Motivo. Não que ele tenha colaborado, mas ele foi peão. E basicamente, quem é Felca para ir num programa de rede nacional falar sobre saúde mental? Se me chamarem para fazer uma palestra sobre saúde mental, eu já dei palestra várias vezes, eu não sou formado em psicologia, mas eu já dei palestra várias vezes e várias pessoas já relataram, nossa, eu fui em outra palestra, o psicólogo falou exatamente a mesma coisa que você falou. E isso não me coloca como autoridade para ir num programa falar sobre saúde mental, né? As pessoas, não, mas o Felca, ele recebeu um diploma honorário, né, da psiquiatria. Só que psiquiatria não é psicologia, e ainda assim, ainda que ele recebesse, como o próprio presidente da República já recebeu vários diplomas de doutor honoris causa, isso não torna ele um doutor real, entendeu? Mas ele tem mais de 30, mais de 60, sei lá quantos ele tem, e isso não torna ele uma pessoa qualificada para falar sobre qualquer coisa. E é ridículo, e é por isso que as pessoas ficam com raiva. Ele não é o tipo de pessoa qualificada para falar sobre isso. Mas ele já teve depressão, eu também já tive depressão. Isso não torna ele e eu mais ou menos qualificados para falar sobre isso. Agora, se ele tivesse um diploma, se ele fosse um especialista no assunto, ele tivesse artigos, estudos, era outra história, entendeu? Isso é ridículo. Fechado o programa na Rede Globo. Porém, essa é apenas a resposta mais rápida. Como diz o provérbio chinês, o dinheiro deixa rastro. E assim você encontra todas as respostas. Hoje, infelizmente, as bets são uma merda mesmo, todo mundo concorda, beleza. Porém, sem dúvidas, era uma única forma de um influenciador comum, um cara qualquer, tirar milhões de reais todos os meses, somente com cota. O problema é que a própria Rede Globo, ela fez várias e várias reportagens sobre bets. Eles foram atrás de vários peões, pessoas que eram simples, saíram da miséria através das bets. É uma coisa boa? Não, não é uma coisa boa, porque essas pessoas usaram da desgraça de outras pessoas. O problema é que eles foram atrás de peões e eles não mostraram pessoas grandes, realmente, entendeu? Pessoas que eram apoiadoras da Rede Globo, pessoas que eram apoiadoras do governo. Não que eu esteja dizendo que a Rede Globo é de esquerda ou outra coisa assim. Porque quem estuda a fundo sabe que a Globo não é de esquerda nem de direita. Eles são disso aqui, ó. Quem paga mais, leva, entendeu? E aí, a própria Rede Globo já anunciou, acho que 3 ou 4 casas de aposta, e a Globo tem agora uma casa de aposta. Acho que desde 3 BBBs atrás eles já tinham e já anunciavam, então... Não é de patrocínio, a Globo faturou mais de 400 milhões de reais até agora. De acordo com fontes de mercado, a emissora arrecada mais de 120 milhões de reais por ano com bets que anunciam no Sport TV e outros 100 milhões em veículos digitais. Olha só que coincidência, o Felca faz questão de levantar essa pauta, atacar inúmeros desses influenciadores que divulgavam bets, que aparentemente eram até seus amigos, atacou pesadamente a Virgínia na CPI das bets, criticava todo tipo de influenciador que promovia apostas, dizendo até mesmo que essas pessoas tinham sangue nas mãos. Porém, repare como o Felca nunca fez essa acusação contra os peixes grandes, como a Globo, pelo menos não que eu me lembre. Com essa nova participação de Felca na emissora, estará gerando mais audiência. Os anunciantes pagam milhões de reais para exibir os seus comerciais justamente para essa audiência gerada por ele e pelo programa. Algumas das marcas que pagam mais caro para fazer isso e dão mais dinheiro para a Globo são justamente casas de apostas, mesmo que indiretamente Felca estará sustentando o esquema que tanto incriminou. Felca foi sem dúvidas o grande nome de 2025. E é justo lembrar que antes dessa sua queda, ele conseguiu uma façanha. Por mais contraditório, o seu vídeo da adultização foi o único que conseguiu colocar Ítalo Santos nessa lista de quedas mais satisfatórias do ano. A gente já tem a confirmação da prisão do influenciador Ítalo, aquele que foi denunciado no vídeo do Felca, um vídeo que viralizou e está gerando inclusive a pauta de votações sobre a adultização de crianças. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Tá bom? Mandado de prisão da Paraíba. No dia 6 de agosto de 2025, Felca resolve mostrar que o suposto império de milhões de seguidores construído por Ítalo em suas redes sociais, que todos esses 25 milhões de seguidores, que todo esse suposto sucesso era fruto de adultização. Na verdade, esses problemas foram só a ponta de um iceberg muito maior. Há meses atrás, diversas pessoas já denunciavam os conteúdos publicados por Ítalo. Porém, Esse cara, ele já tá sendo investigado há anos, entendeu? Acho mais de 2 anos, ou bem mais. E só agora agiram. Foi uma ação ridícula, extremamente ridícula, porque os policiais chegaram, ó, você tá preso, tá?
Por que que a polícia tá filmando? Por que que fizeram disso um show? Porque foi feito disso um show. E tem vários momentos onde você vê que não deveriam acontecer. Minimamente a polícia não deveria estar filmando o cara, postando isso. É uma coisa extremamente ridícula. Foi nesse exato dia que Felca se pronunciou e fechou esse caixão. 9 dias depois da adultização, Ítalo é preso por suspeita de crimes que eu nem posso comentar aqui, que nem podem ser citados de tão pesados. O caso parecia então encerrado. Porém, muitos se revoltaram com o fato de que esse comportamento de Ítalo foi denunciado por diversas pessoas, e só depois da viralização de Felca que algo foi feito. Um caso ainda pior que não foi completamente resolvido é o Calvo do Campari. Os policiais, se ele foi preso em flagrante, é porque pegaram ele, ou chegando nela, ou tentando segurar ela, alguma coisa assim. Começa por aí. Uma história que começou com vídeos de motivação duvidosa e frases de efeito acabou com um caso de polícia. Esse caso é estranho. Por que ele foi solto? Cara, Brasil, velho. Calvo do Campari, eu nem pesquisei sobre isso, porque eu achei que ridículo vive falando de masculinidade, disciplina e como um homem deve se comportar, agora tá no centro de uma acusação gravíssima. Mas existem certos sinais que eles são bem claros, mas bem claros. E às vezes não vale a pena pagar a aposta. Há anos, Thiago Schultz passou a ser reconhecido como Calvo do Campari, justamente por protagonizar aquele vídeo onde se diz ser Red Pill, super galanteador, que bebe o seu Campari pra mostrar sua superioridade perante as mulheres ou algo do tipo. O cara teve a sua reputação cancelada logo aí, mesmo assim tava tudo tranquilo, até que recentemente ele supostamente protagonizou uma das cenas mais lamentáveis desse ano. Na noite de sexta-feira, 28 de novembro de 2025, Thiago Schultz foi preso em flagrante no interior de São Paulo, município de Salto, após a namorada denunciá-lo. Denunciá-lo por motivos que eu não posso nem citar aqui no YouTube por causa das políticas, mas que você já deve bem saber qual é. Até o dia da gravação desse vídeo ele tá solto, mas submetido a medidas protetivas e respondendo a um processo judicial. A acusação é séria, a namorada fez os exames e mais de 11 marcas foram constatadas em seu corpo. Thiago, se condenado, poderá enfrentar pena conforme a lei. Dado o histórico de denúncias anteriores à nova gravidade dos fatos, há uma forte probabilidade de que nesse momento ele já possa estar em cana, fazendo desse caso um dos mais recentes e ao mesmo tempo mais pesados entre todas essas 10 quedas mais satisfatórias da internet de 2025. Se isso faz sentido pra você, considere se tornar membro do canal e assista a parte 1 das quedas mais satisfatórias que tá aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá. É isso aí.